No episódio anterior, desvendamos as verdadeiras razões por trás da Primeira Guerra Mundial. Finalmente, o Império Russo fora destruído, abrindo caminho para o comunismo e para o domínio da elite. Além da Revolução Comunista fracassada de 1905, banqueiros como Jacob Schiff já haviam usado sua influência para bloquear empréstimos para a Rússia na Guerra Russo-Japonesa. As tentativas de dar um fim à Rússia cristã foram inúmeras e aconteceram diversas vezes antes da Revolução de Outubro de 1917. O czarismo era uma bolha fechada e o principal obstáculo para os globalistas, que já controlavam os Estados Unidos da América com a tomada da Reserva Federal. Os pais fundadores haviam alertado a miúde sobre os perigos do alto banqueirismo internacional. Thomas Jefferson disse: "Os bancos são mais perigosos para a nossa liberdade que os exércitos com armas." E acrescentou: "Penso que as instituições bancárias são mais perigosas para nós do que exércitos inteiros prontos para o combate. Se o povo americano permitir um dia que os bancos privados controlem a emissão da moeda, os bancos e todas as instituições que venham a florescer em torno deles privarão as pessoas de toda a posse, primeiro por meio da inflação, segundo pela recessão, até o dia em que os seus filhos e filhas acordarão sem casa e sem teto sobre a terra que os seus próprios pais construíram." Foi da Europa Ocidental que o comunismo recebeu seus maiores aportes pecuniários. Somas substanciais vieram de várias casas bancárias e megacorporações, as principais sendo a Casa Warburg, a Casa Schiff e o Império Rockefeller. Segundo o professor Anthony Sutton, o objetivo final com o financiamento do bolchevismo pela elite ocidental era destruir a rivalidade que o Império pudesse ter com a América, e a partir da Rússia lançar uma invasão internacional com o objetivo de formar um governo único global. Como salientado por Solzhenitsyn, enviado aos gulags por criticar Stalin, Solzhenitsyn era, além de escritor, um homem profundamente arrependido de ter lutado ao lado do comunismo. Ele disse: "A mídia ocidental jamais revelou a real extensão dos crimes bolcheviques, pois a mesma ainda está nas mãos dos perpetradores." E com o aparato midiático sob seu controle, a mídia global também distorceu a realidade sobre o Império Russo. 100 anos antes de a Inglaterra abolir o trabalho infantil, ele já era proibido sob o czarismo. As greves eram permitidas, enquanto sob a União Soviética eram duramente reprimidas. Leis trabalhistas eram tão avançadas que o americano William Taft disse: "O imperador da Rússia passara leis que tornaram a vida do trabalhador um paraíso." Em 1905, a maior parte da terra agrária estava nas mãos não da elite ou dos nobres, mas do campesinato. Quando, com o advento da União Soviética, a coletivização forçada usurpou dos camponeses as suas terras, com a participação de graves violações aos direitos humanos e até mesmo a fome programada do Holodomor. Além de ter o intento de promover uma invasão global partindo da Rússia, os globalistas queriam destruir a fonte de prosperidade de czar e seu povo. O Império Russo tinha a menor dívida per capita entre quase todos os países europeus e uma quantidade de ouro equivalente a 100% do dinheiro circulante. Sabiamente, as autoridades russas declinaram a oferta vinda dos Rothschild, que queriam criar um banco central na Rússia. A produção agrícola russa de cereais excedeu a produção da Argentina, Canadá e Estados Unidos combinados em 25%. Em 1913, a Rússia tinha 37,5 milhões de cavalos, mais da metade de todos os cavalos do mundo. Ela também produzia 80% do linho mundial e forneceu mais de 50% das importações mundiais de ovos. A mineração e a produção industrial também cresceram rapidamente. Durante o período de 1890 a 1913, a produção industrial quadruplicou e as indústrias russas conseguiram satisfazer 80% da demanda interna em relação aos manufaturados. Um exemplo bem-sucedido de autarquia.
Com o Banco Estatal Russo executando a própria cunhagem, com juros a quase zero, ao contrário do resto do mundo europeu, onde os bancos centrais permitiam que bancos privados parasitassem o dinheiro das nações, que eram produzidos via juros usurários exorbitantes, não é surpresa descobrir que em 1912 a Rússia tinha uma das menores cargas tributárias do mundo. A autarquia havia finalmente sido destruída. A elite globalista ocidental havia tirado essa velha pedra de seu sapato e uma nova era se iniciava.